Muito obrigada, Wanderson. Muito obrigada, Rafa. Vocês estão me escutando bem aí, galera? Sim. Sim? Perfeito. Gente, deixa eu só compartilhar então minha tela aqui, minha apresentação com vocês. Todos vendo também aí, né? Bom, nós vamos falar hoje então sobre produtividade cíclica. Eu vou trazer, na verdade, aqui algo que eu vejo como experiência muito pessoal, de todo um tempo aí de sofrimento até realmente identificar esses padrões de produtividade na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, principalmente no mundo hoje tão acelerado, né? Então, deixa eu só trocar aqui que eu não estou... Aí. Falando um pouquinho sobre mim, eu acho que essa foto me representa bem, porque eu sou uma pessoa que não consigo nem sair direito para uma foto espontânea, eu estou sempre com a boca aberta, fazendo bico, me sacudindo. Eu sou mãe da Júlia e do Samuel, não tem como eu falar de mim sem falar dos meus filhos, porque eles são o meu combustível aí de todos os dias, e quem me deixa louca ao mesmo tempo, então é aquele misto de sentimentos diário, né? Eu sou diagnosticada com TDAH, então esse ponto de produtividade pega muito para mim, e foi aonde eu fiz essa jornada aí de autoconhecimento, e eu vi o quanto eu sofria com essa questão de produtividade, até entender esses ciclos, e o TDAH tem uma influência gigante nisso, e não só o TDAH, né, diversas outras diversidades que a gente tem hoje em dia e que impactam muito na nossa produtividade, na maneira como a gente conduz as coisas. Eu somo aí 17 anos de uma carreira mosaico. Carreira mosaico, para quem não sabe, é uma carreira que você não seguiu uma carreira linear, né, então não começou ali como estagiário numa área, foi crescendo. Eu comecei em uma área, migrei para outra, já trabalhei em aeroporto, trabalhei em bancos, já trabalhei na parte de recrutamento, então eu fiz vários movimentos na minha carreira, e hoje eu identifico isso também muito com o TDAH, essa inquietude de fazer só uma coisa, né? Atualmente eu atuo como head do Brasil na Sigma Software. A Sigma Software é uma empresa de origem ucraniana e sueca, e chegaram ao Brasil há um ano exatamente, estamos celebrando um ano de Sigma Software no Brasil, e nós fazemos desenvolvimento de software customizado e consultoria de tecnologia para clientes ao redor do mundo inteiro. E eu estou nesse papel aqui de trazer a marca empregadora para o Brasil e também fazer a parte de divulgação da Sigma no país. E eu estou em busca constante do meu autoconhecimento. Quando eu entendi a importância disso, se tornou algo muito libertador na minha vida, mas é um processo diário, né, de autoconhecimento, então a gente tem que manter sempre isso, para ir facilitando a nossa vida e encontrando meios e caminhos de como viver melhor e mais saudável, principalmente, né? E falando em produtividade, fazendo uma declaração aqui, eu sofri demais com a minha produtividade para fazer essa apresentação, eu fiquei postergando, assim, um montão, até realmente conseguir chegar no que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Então, esse é um pouquinho da minha história, né, de quem eu sou, bem resumidamente. E aí eu queria começar perguntando, né, como está a sua bateria hoje? Falando aí a respeito de energia, de foco, de produtividade, qual que é o nível de vocês aí hoje, né? Eu posso dizer que eu estou meia vida, depois aí de 3 dias de evento de TDC, a gente já está um pouco cansado, né? Então eu estou uma meia vida, mas pelo menos eu não estou ali precisando de uma recarga total. E vocês estão como aí sobre a energia de vocês? 45%, Jade? Tá tipo eu, Jade, eu tô nessa mesma pegada aí, uns 45%. Eu andei fazendo pesquisa a respeito do nível de estresse que as pessoas estão aqui no Brasil, principalmente, né, no mundo em geral, mas eu foquei no público Brasil, e eu fiquei bem assustada com as notícias que eu andei vendo, como o Brasil está no nível alto de estresse, né? Eu trouxe só algumas chamadas de manchetes que eu encontrei aqui, mas as pesquisas revelam que a gente tem um alto índice de burnout entre os brasileiros. Eu fiquei muito surpresa. 1 a cada 4 pessoas tem sofrido de burnout no Brasil. Burnout, para quem ainda não sabe, é um esgotamento físico e mental por conta de estresse relacionado ao trabalho, né? E eu acho que hoje a gente soma não só o trabalho, mas todas as nossas áreas da vida, né, que contribuem para que esse burnout aconteça, porque uma coisa reflete a outra. A gente não pode ser 100% pessoa e esquecer do profissional, então nós somos uma pessoa única que faz a missão entre as duas coisas, né? E eu fiquei bem surpresa de ver que nós somos o segundo país no mundo que mais sofre de burnout, ficando atrás somente dos japoneses, que lá o índice é altíssimo, 70% das pessoas lá sofrem hoje com estresse e burnout. Então, é bem preocupante que o Brasil esteja somente atrás desse número, né? Então, temos que fazer algo sobre isso. E aí me chamou muito mais atenção o quanto as mulheres também estão nesse caminho, porque a gente sabe que mulheres têm várias jornadas ao longo do dia, né? Eu, que nem eu falo, sou mãe,
de 2, eu trabalho fora, né, tenho todo um processo aí de exigência profissional, então a gente tem várias áreas da nossa vida que demandam muito a nossa atenção, e as mulheres estão sendo extremamente diagnosticadas com burnout, né, 7 a cada 10 brasileiras dizem que estão com uma sobrecarga extrema no ambiente de trabalho. E eu correlaciono muito isso com a exigência de produtividade que nós temos vivido nesse século, né? Porque nós estamos vivendo a cultura da produtividade constante. Existe uma sobrecarga muito grande relacionada ao quê? Primeiramente, né, expectativas irrealistas. Então, a gente vê muitos livros e aí gurus da produtividade e que falam que, e olha, aqui eu não estou trazendo críticas sobre nenhum tipo de método de você ser mais produtivo. Eu acho que não é esse o objetivo. Na verdade, é trazer uma reflexão e a gente poder olhar individualmente para cada pessoa, né? Que um padrão de comportamentos ou de hábitos ou de métodos, eles não vão se aplicar para todas as pessoas. E então a gente tem que pensar que nós estamos vivendo muito, as expectativas estão muito irreais. Eu li, por exemplo, eu vou falar por mim. E aí, por que eu comecei a buscar sobre isso? Porque eu tinha uma frustração muito grande a respeito de não conseguir manter uma produtividade por um longo período de tempo, né? Principalmente, por exemplo, como eu falei, para quem tem TDAH, é muito difícil você manter as coisas acontecendo. A gente cria uma motivação para começar, mas aí a gente começa a desanimar, aquilo já perde o interesse, a gente já não tem mais a mesma ânsia de fazer acontecer, e isso nos frustra, porque você fala, poxa, eu não estou sendo produtivo, né? Comecei um curso, não terminei, não estou conseguindo entregar aquilo que está sendo proposto. E eu sempre me frustrei muito com isso, e eu sempre busquei muitos métodos de como superar isso, de como ser mais produtiva. E eu li muitos livros, e eu tentei aplicar muitos métodos diferentes, e isso sempre me frustrava, porque eu não tinha essa constância, né? Então, entender as expectativas, né? Aceitar as expectativas. Não dá para você se enquadrar num padrão. Por exemplo, eu li aquele livro Milagre da Manhã. E tem muitas coisas boas nesse livro. Várias, assim, que eu tentei realmente colocar em prática e fez bastante sentido. Outras, para mim, não fazem. Por exemplo, para mim não vai mudar eu acordar às 5 da manhã e tomar um banho gelado. Eu vou ficar super mal-humorada, pelo contrário, porque eu não tomo banho gelado. Então, é você entender aquilo, o que faz sentido para você e o que não faz dentro daquela expectativa que as pessoas colocam ali, né, como o segredo do sucesso. E as pessoas estão muito assim, quanto mais produtiva eu for, quanto mais eu trabalhar, quanto mais cedo eu acordar, mais eu vou conseguir conquistar coisas na minha vida, né, mais bens materiais eu vou ter. E muitas vezes não é sobre isso, né, gente, não adianta a gente morrer de trabalhar, ser extremamente produtivo e chegar no nível de burnout, como a gente tem visto acontecer aí, e as notícias estão aí para provar. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a tecnologia e a acessibilidade às informações. É fantástico o quanto a gente hoje está conectado. Por exemplo, estou aqui podendo fazer essa palestra à distância para o Brasil inteiro. E isso, para mim, é sensacional. Outro ponto é o trabalho remoto, para uma empresa de fora do Brasil. E nada disso seria possível sem essa possibilidade de tecnologia e acessibilidade, né? Então, esse ponto é fantástico. Só que ele trouxe algo que é prejudicial para nós, que é a FOMO, né? Fear of Missing Out. E as pessoas estão sentindo isso de maneira, assim, extrema. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que tenho necessidade de conexão, então minhas notificações ficavam, né, sempre ligadas, e recebendo tudo que é informação o dia inteiro, e aquilo vai só acumulando na nossa cabeça, vai só agregando informação para nossa cabeça. E a gente vai ficando exausto, a gente não percebe a exaustão mental que a gente fica por excesso de conteúdo que a gente consome. E muitas vezes conteúdos que não fazem nem sentido para a gente e que não vai ser produtivo para nós, mas você não pode perder nada. Você tem que estar ali, você tem que estar conectado. E isso, você pensa que isso está sendo produtivo, o fato de você não perder uma notificação do trabalho, daquela entrega que você tem que fazer, e muitas vezes não é sobre isso. É realmente você desconectar de tudo e falar, não, eu vou focar aqui, eu preciso fazer essa entrega, esse é o meu deadline, as outras coisas vão precisar esperar. Né? Então, a FOMO tem sido uma síndrome muito séria nesse momento que a gente tem vivido do século XXI, principalmente com esse acesso à tecnologia, né? O home office também. Eu sou home office, sou a fã do home office aqui, super defendo, né, o trabalho remoto, eu acho que funciona muito bem, mas a gente ainda está aprendendo a lidar muito com isso, né, porque nós trouxemos o nosso trabalho para dentro da nossa casa.
E embora, por exemplo, para mim funciona muito bem eu poder ter flexibilidade na minha jornada de trabalho, na minha carga horária. Então, por exemplo, tem dia que eu começo a trabalhar 10 da manhã e paro às 18, depois eu volto às 21 e trabalho mais uma hora. Para mim isso funciona bem, né? Como eu falei, eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho que parar para poder cuidar deles no final do dia. Tem dias que eu vou de manhã para academia, porque para mim faz mais sentido. Então, essa flexibilidade que o home office trouxe é sensacional. Porém, de novo, trouxemos trabalho para dentro da nossa casa. Não é mais aquilo, né? Fechei o meu notebook no escritório, vou voltar só amanhã. Então, isso também tem feito a gente se sobrecarregar demais, pensando que estamos sendo produtivos. E às vezes a gente vai trabalhar até meia-noite, 1 da manhã, e no dia seguinte tem que acordar às 6, você não está sendo produtivo, porque no dia seguinte você vai arrastar aquele cansaço que você acumula no dia anterior, e isso vai virar um ciclo não bom, né? Um ciclo negativo na sua vida, porque você vai sempre trabalhar até tarde para compensar o cansaço que você estava na parte da manhã. Então, o home office tem essa parte boa, mas também a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do não ter um controle, uma rotina pré-estabelecida de trabalho, né? E principalmente aí durante a pandemia, a nossa saúde física ficou muito prejudicada. As pessoas pararam de fazer exercício físico. O home office também trouxe um pouco, acho que, de preguiça, às vezes. Você acorda e fala, já tô aqui, já vou começar a trabalhar. Aí vou ter que me trocar, vou ter que sair. E a gente acabou deixando um pouco de lado a saúde física. Hoje eu percebo que a gente está começando a voltar a ter mais cuidado com isso, tentar se cuidar mais, mas impactou muito. E a saúde física impactada, né, nós não cuidando do nosso corpo, automaticamente a nossa saúde mental, ela também vai ser muito impactada, porque uma coisa interfere na outra, né? Por exemplo, eu digo de novo, por mim, se eu faço uma caminhada, né, durante a semana, todos os dias, aí, pelo menos 2 quilômetros por dia, a minha cabeça funciona totalmente diferente. Eu tenho muito mais claridade para pensar, eu estou menos cansada, né? Oxigena muito mais o cérebro. Então, uma coisa aqui vai puxando a outra, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura de produtividade constante. Por quê? Eu enxergo que nós temos uma produtividade cíclica. Nós não somos produtivos todos os dias de maneira igual, porque existem diversos fatores, tanto internos quanto externos, que vão refletir diretamente no quanto a gente vai produzir naquele dia. E aí tá tudo bem, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu trago essa experiência própria. Eu fiquei lendo esses livros, tentando implementar métodos, e eu ficava frustrada, porque eu não conseguia manter uma constância. Então, hoje eu entendo que, olha, hoje eu não tô legal, eu tô meia vida aqui, né? Eu tô no laranjinha, tem dia que eu chego no vermelho, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente como a questão também de ciclo dos hormônios femininos, como isso impacta de maneira muito forte a nossa produtividade mensal também, né? Então, começando primeiro o nosso ritmo circadiano. Cada pessoa tem o seu ciclo, o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico. A gente tem que entender isso, né? Identificar isso. Eu sempre achei que eu era uma pessoa noturna, e eu ainda sou. Eu tenho uma energia na parte da noite, no foco melhor, mas eu percebi que também, se eu ajustar o meu horário de dormir um pouco mais cedo, tentar dormir 8 horas por dia, eu produzo muito bem de manhã também. Então, a gente primeiro, né, começar a enxergar para esse relógio biológico de cada pessoa e respeitar isso, né? Se você tem essa possibilidade de trabalhar de maneira mais remota, de fazer uma gestão mais autônoma da sua agenda, enxergar esse ciclo durante o seu dia, no momento que você está sendo mais produtivo, com certeza vai trazer muitos resultados positivos para vocês, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, depois do almoço, nossa, eu fico extremamente cansada. Então, não adianta eu querer forçar algo que demanda muito foco ali para mim, porque não vai ser produtivo, eu só vou me cansar mais e não vou entregar, né? Então, reconhecer isso em cada um de nós. Saúde mental e emocional. É impossível a gente ser produtivo se nós não estamos bem emocionalmente, né? Durante a pandemia, eu tive meu segundo filho e eu passei por uma depressão pós-parto. E bem no meio da pandemia, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, eu demorei para perceber que eu estava com depressão pós-parto, e a hora que eu percebi, que eu comecei a falar, poxa, tem coisa errada, foi a virada de chave na minha vida, e eu comecei a perceber o quanto que fazer a busca pelo autoconhecimento muda a nossa vida, transforma, realmente. Eu comecei a querer estudar muito sobre mim, né, sobre o que eu tinha ali de sintomas e o que poderia ser aquilo. E eu não busquei ajuda médica na época, eu não recomendo, porque a jornada é bem mais difícil, mas eu consegui sair disso, né? Só que não tinha como ser produtiva, como eu estou sendo hoje, por exemplo, naquele momento. Eu estava acabado de ter um filho, durante a pandemia, não estava dormindo, né? Acordava a cada 2 horas, uma depressão pós-parto. Não tem como você exigir que você seja produtivo no dia seguinte, é impossível. Então, totalmente ligado à produtividade com o nosso estado mental e emocional.
uma situação também em família. Então, tudo isso com certeza faz a diferença, né, na nossa produtividade. Aqui é um ponto, e eu falo mais para as mulheres, mas homens também, que têm, né, mães, irmãs, esposas, enfim, amigas. Existe um impacto gigantesco na nossa produtividade conectado com o ciclo menstrual. Falo também por mim. Nós temos 4 hormônios diferentes, acontecendo de formas diferentes, em momentos diferentes, durante os 30 dias do mês, né? Ou 28, como cada uma tem aí o seu ciclo. Eu sou 4 pessoas diferentes durante o mês. Não tem como eu ser a mesma pessoa. Então, um período do mês ali, o período que a gente fala fértil, é o melhor momento, onde eu estou mais produtiva, estou com maior energia, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu estou animada. Depois, é só ladeira abaixo, gente, né? Não tem como, a gente começa a ficar muito mais cansada, dores no corpo, dores de cabeça, enfim, irritabilidade, falta de foco. E antes de eu me tratar com TDAH, o meu caso é ainda pior, porque eu tenho uma TPM disfórica, que é um nível bem grave de TPM, assim, enquadrado já até como depressão, inclusive, porque é muito crítico. Isso impactava demais, porque eu juntava com o TDAH que eu não sabia que eu tinha. Então, imagina o estado que a gente fica, né? Então, a gente tem que entender esse período, a gente tem que respeitar isso. E quanto mais a gente conhecer esse ciclo, melhor a gente ajusta a nossa agenda, as nossas atividades, para que a gente consiga fazer entregas melhores, sem morrer no meio do caminho, né? De estresse, de cansaço, de burnout. Então, tem muito a ver o ciclo menstrual com a maneira como a gente vai produzir ao longo do mês. E, com certeza, fatores externos, né? Então, estou com uma situação na minha família, tenho um filho que está doente, ou tenho um pai e uma mãe que estão doentes, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Estou passando uma situação financeira difícil, estou tentando aí administrar como vou pagar um aluguel, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma entrega super, que exige um foco gigantesco, mas ao mesmo tempo eu não sei se amanhã eu vou conseguir pagar o aluguel. Então, assim, tudo isso impacta. Nós somos, como eu falei, uma só pessoa, não podemos separar, né? No final das contas, somos um só. E por mais que a gente force a sermos profissionais, porque isso a gente tem que ser, o máximo que a gente puder, profissionais do nosso ambiente de trabalho, nós somos seres humanos, né? Então, respeitar que nós somos seres humanos é fundamental. E isso eu vejo, principalmente no Brasil, a gente tem caminhado muito para isso, de reconhecer também essa individualidade das pessoas e ter um pouco mais de empatia com o momento de cada uma, né? As lideranças precisam ser cada vez mais capacitadas para esse entendimento de que a gente tem que estar bem para fazer boas entregas. Muitas vezes até o apoio de uma liderança faz total diferença nesse momento. Olha, você não está legal hoje? Não tem problema, né? Descansa, meio período, vai fazer alguma coisa, vai esparecer a cabeça. Amanhã a gente faz essa entrega, ou vamos dividir essa entrega em duas partes, né? Vamos ajustar o deadline. Então, ter um apoio da liderança no ambiente de trabalho é fundamental, até porque a liderança também é humana e ela também vai passar por momentos assim, e ela também vai precisar de apoio. Então, essa união entre as equipes, né, liderança com o time, e esse entendimento de respeitar o momento de cada um é fundamental, né, gente? Mas ok, então assim, temos vários fatores aqui que vão impactar na maneira como a gente vai fazer nossas entregas ao longo do nosso mês, da nossa semana e até mesmo do nosso dia. Essa produtividade cíclica, ela acontece ao longo de 8 horas, por exemplo, né? Que, como eu falei, sou mais desperto de manhã, tenho mais preguiça à tarde, então ajustar isso, inclusive, durante o dia, não só no mês ou na semana. E aí, já seguindo para o fechamento, né? Como administrar? E aqui não é método, não é nada assim estudado, pesquisas, é o que eu acho que para mim funciona e eu tento fazer todos os meses para que eu tenha uma melhor qualidade de vida e eu não tenha uma baixa performance no meu ambiente de trabalho, eu consiga administrar isso. Então, não é escrito em pedra, né? Acho que são ideias e sugestões de que a gente pode tentar equilibrar um pouco mais tudo que a gente sente aí e facilitar a nossa vida. Então, primeiro, acho que é identificar os padrões pessoais de cada um, como eu comentei ali atrás, né? Então, assim, qual que é o seu relógio biológico? Ou como ele está nesse momento, né? Você está uma pessoa mais matutina, mais vespertina, mais noturna, cuidar para que tenha uma boa noite de sono, né? Eu acho que cada um tem uma vida e cada um tem que adaptar a sua rotina de acordo com o que tem aí disponível para descansar, mas uma boa noite de sono vai fazer total diferença na sua entrega no dia seguinte, na semana seguinte. Então, identificar os padrões pessoais e olhar para você e falar assim, pô, como funciona o meu ciclo de produtividade, né? Como a gente comentou, o autoconhecimento, que também está nessa lista, mas eu tenho essa baixa produtividade quando eu estou no momento aí de TPM. Então, o que eu vou fazer para ajustar para que eu não fique sobrecarregada nessa semana? Para que eu tenha um período um pouco mais de, respiro, e ainda assim não deixar de entregar. Então, administrar isso.
como, né? E aí reajustando as expectativas, que é bem isso, assim, eu tenho entregas importantes para fazer. Como eu posso ajustar isso? Quais são as entregas mais urgentes, as mais importantes? Se eu negociar esse prazo, será que eu consigo fazer uma entrega aí um pouquinho mais para frente? Porque eu vou ser mais produtiva amanhã do que hoje, sabe? Às vezes, para mim, às vezes a diferença é de um dia. Eu vou dar um exemplo. Eu tive recentemente um feedback e foi o pior dia do meu mês. Eu estava muito ruim esse dia, emocionalmente falando, em questão de foco, de produtividade. E eu quis manter ele, porque eu não queria mexer com a agenda de ninguém. A gente sabe que as lideranças têm uma agenda super apertada. E eu fiz mesmo assim, esse feedback. No fim das contas, deu tudo certo, mas eu confesso que, assim, olhando para trás, eu não deveria ter feito aquele dia, porque eu não estava bem naquele dia. Eu talvez poderia ter entregado coisas bem melhores se eu tivesse deixado para o dia seguinte, porque foi uma virada de chave impressionante, assim. No dia seguinte eu era outra pessoa. Então, alinhar essas expectativas também é importante porque às vezes eu falei, um dia vai fazer diferença na maneira como você vai fazer aquela entrega, sabe? E aí, conforme você vai se autoconhecendo, eu deixei o autoconhecimento para o final, mas eu devia ter posto no começo, porque isso tudo tem a ver com o autoconhecimento, né? Então, conforme você vai se autoconhecendo, e hoje eu alinho minha agenda muito com o meu ciclo, por exemplo, menstrual, eu tento fazer isso. Poxa, eu sei que aquela semana, se eu colocar entregas muito grandes, muito foco, ou se eu tiver que colocar muitas reuniões ali, que eu tenho que interagir muito com pessoas, não vai ser bom, nem para mim, nem para a empresa, nem para o cliente. Então, como eu administro? Eu vou colocar as reuniões principais que eu tenho ali, mais robustas ou entregas grandes, nas 2 semanas que eu sou mais produtiva do mês. Nas outras semanas, é claro, né, gente, isso é relativo, pode ser que eu tenha que fazer algo bem importante nessa semana, e aí respirar fundo mas eu acho que não acumular tantas coisas importantes para essa semana que você não está legal. Tarefas menores, tarefas que exigem menos foco, talvez algo mais operacional, ou aquilo que você não precisa interagir tanto com pessoas. Então, assim, fazer uma antecipação da sua agenda e ajustar se for necessário. Já aconteceu de eu falar, gente, eu não estou bem, eu preciso mudar essa reunião, posso fazer amanhã? E acontece, a gente consegue ajustar, falo, nem sempre é possível, mas a gente, se autoconhecendo, a gente vai conseguindo ajustar coisas pequenas, e que às vezes parece que não, gente, mas ajuda tanto no nosso emocional, na recuperação do nosso físico, e são pequenas doses para que a gente não chegue num burnout. Eu estava num ponto que eu estava muito estressada, por diversas situações, familiares, profissionais, uma exigência num cargo que era novo para mim, né, que eu ainda estava aprendendo, e eu estava beirando um burnout, assim, e foi bem quando eu descobri o TDAH, e tive que entrar aí com uma medicação. Então, se eu não tivesse tido esse passo atrás, eu falei, opa, tem coisa errada acontecendo, talvez eu tivesse chegado ao burnout. Então, eu tive que olhar e falar assim, eu preciso mudar isso, né, não está sendo bom para mim, eu estou tendo que ter essa produtividade constante que eu falei no começo, né, para provar que eu consigo fazer, mas eu tô mal, fisicamente, emocionalmente, minha família está sentindo, então eu dei esse passo para trás e falei, olha, precisamos mudar algumas coisas. Eu comecei mudando em mim, fui buscar ajuda médica, né, fui fazer meu tratamento como eu deveria, e aí as coisas foram se encaixando aos poucos. E aí todo mês a gente tem que fazer isso, são ajustes aí constantes de agenda. Ferramentas simples de gestão de tarefas e tempo. Eu tenho muita dificuldade de fazer gestão de tarefas em ferramentas virtuais, principalmente, porque eu me perco. Então, eu sou aquela pessoa que preciso escrever no caderninho e ir ticando a tarefa, porque aquilo me dá, assim, prazer de ver que eu concluí aquela tarefa, né? Então, eu gosto de escrever tudo no caderno, ou, no máximo, eu tento centralizar em uma ferramenta de gestão. Eu gosto do Evernote, por exemplo. Então, eu ponho tudo no Evernote. Tudo que eu tenho na minha vida, eu ponho no Evernote. E ali eu acompanho. Até criar palestras, por exemplo, eu escrevo no Evernote. Então, buscar uma ferramenta que seja simples e que você vai conseguir mantê-la faz muita diferença. Não ficar distribuindo, tentando ferramentas novas ou extremamente robustas, porque às vezes pode te confundir ainda mais. E aí, falando de pessoa, né, como eu faço, como me ajuda a conduzir as tarefas. E gestão de tempo também. O que me ajudou muito, principalmente antes de eu tomar a medicação para o TDAH, e eu tinha muita dificuldade de manter o foco em alguma tarefa, era o método Pomodoro. Para mim, funciona bem, porque eu tenho um período curto ali de tempo para focar em alguma atividade, e aí eu faço pequenas pausas durante o dia, que também são importantes para a gente recarregar a energia mental, principalmente, né? E funcionava muito bem. Hoje eu não estou usando tanto, consigo administrar melhor meu tempo, mas o método Pomodoro é um que eu indico para quem tem essa dificuldade de ficar muito tempo fazendo uma tarefa. Então, 25 minutos, 20 minutos, para mim funcionava bem. E às vezes eu até conseguia passar um pouquinho e estava tudo bem. E como eu falei por fim, o autoconhecimento e o autocuidado é essencial. A gente tem que fazer isso de maneira constante, gente, todos os dias. Foi a virada de chave da minha vida.
e foi o que me ajudou a sair de uma depressão pós-parto e entender que eu precisava de um acompanhamento aí para o TDAH, e que a gente não é super-herói, que a gente não vai dar conta de tudo, e que a gente tem que parar sim, e às vezes ser menos produtivos, para a gente recarregar as baterias e conseguir fazer entregas melhores e com mais performance. Eu achei que eu ia ser rápido, até que eu consumi todo o meu tempo, então vou terminar por aqui. Obrigada pela presença de vocês, participação, e assim, curta cada ciclo, até os ciclos de baixa, eles são importantes, eles são reflexivos, então aproveitem cada ciclo para que vocês consigam ser mais produtivos possíveis sem ter burnouts por aí. Aqui está o nosso QR Code da Sigma Software Brasil, se vocês quiserem nos acompanhar, temos vagas internacionais, pagamos em dólares, e também o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação.